Boa noite, Dom. Meu nome é Ângelo, e desde que me entendo por gente, carrego uma lembrança que até hoje me faz questionar o que é real e o que não é. Quando eu era bem pequeno, meus pais enfrentaram problemas sérios e decidiram que eu ficaria com meus tios por um tempo. Isso não foi exatamente uma escolha minha, mas acabei crescendo com eles e me afeiçoei bastante àquela casa simples, quase improvisada, que ficava na zona rural de um vilarejo distante. A casa não tinha acabamento, as paredes nem eram totalmente pintadas, e o piso ainda era cimento cru. Não existiam ruas de paralelepípedo, muito menos asfalto. Tudo era chão de terra batida. A região tinha terrenos baldios, alguns com árvores frutíferas e outros cheios de mato alto. As casas ficavam separadas por longos espaços, então a gente raramente via algum vizinho fora de datas especiais. Apesar do calor intenso que costumava fazer ali, sempre passava uma brisa vinda das colinas, o que tornava o fim de tarde mais agradável. Meus tios eram pessoas muito simples e sempre demonstraram carinho comigo. Minha tia principalmente me tratava como filho. Fazia as comidas que eu gostava, cuidava de mim quando eu ficava doente e nunca deixava faltar o básico. Ela já tinha um filho, o Marcelo, que na época era adolescente. Depois de algumas complicações de saúde, minha tia não pôde ter mais filhos. Então, quando cheguei, ela me recebeu como uma bênção inesperada. Eu era bem pequeno e estava aprendendo a falar, enquanto o Marcelo era quase um jovem formado. Talvez por isso ela me enchesse tanto de mimos. Claro que, de vez em quando, minha tia ficava brava comigo quando eu aprontava ou não fazia as tarefas que me davam. Mas nunca fui maltratado, e os anos passaram sem grandes problemas. Quando completei 9 anos, o Marcelo fez 18. Ele sempre foi alto, com braços fortes, pois trabalhava em serviços pesados junto ao meu tio. Com o tempo, percebi que o Marcelo mudou de comportamento. Passou a ficar mais tempo sozinho, falava pouco e não parecia tão à vontade como antes. Evitava conversar até comigo, que era como um irmão mais novo para ele. Minha tia ficava preocupada, tentava descobrir o que se passava, mas ele não dava muitas pistas. Certa vez o Marcelo chegou em casa com a roupa rasgada e uma expressão fechada. Minha tia insistiu em saber o que tinha acontecido. Foi um galho que rasgou a camisa. Ele disse apenas isso. Ninguém acreditou muito naquela história, mas não houve uma conversa longa sobre o assunto. Ele só continuava mais calado. Ainda assim, era trabalhador, ajudava com construção, limpava lotes, cortava lenha e fazia bicos em chácaras ali perto. Tinha também um tio que pescava e às vezes voltava com boas quantidades de peixe. Parecia que ele fazia de tudo para se manter ocupado. O Marcelo tinha alguns conhecidos, todos rapazes que haviam crescido naquela mesma região. Um desses amigos, o David, convidava o Marcelo para trabalhar num sítio de um parente idoso que precisava de ajuda para cuidar de animais e fazer serviços gerais. Esses convites envolviam passar dias fora de casa, algo que deixava minha tia um pouco aflita, mas ela deixava, pois confiava nas pessoas dali. Ele voltava sempre com algum dinheiro e numa dessas vindas, fiquei escutando uma conversa entre ele e meu tio, no quintal de casa. Falava sobre algo que havia visto no sítio, mas não parecia assustado, só confuso. Disse que não era nada grave, mas que tinha ficado com aquilo na cabeça. Explicou que às vezes o mandavam buscar gado ou lhe emprestavam um cavalo para percorrer a área. Em um desses passeios, ainda de dia, viu algo que não conseguiu explicar. Era perto de um riacho que cortava o terreno. Ele comentou que o cavalo começou a se agitar do nada, como se estivesse incomodado com alguma coisa. Então, levantando a cabeça, viu uma mulher sentada sobre umas pedras, lavando algo nos pés. A água escorria com uma cor avermelhada e ele pensou que ela estivesse ferida. Chamou a mulher para saber se precisava de ajuda, mas ela não se virou. Parecia completamente alheia. O estranho é que aquele trecho ficava longe de qualquer casa. Não havia ninguém por perto, a não ser ele e o cavalo, que continuava inquieto, tentando recuar. Ele sentiu que era melhor sair dali. Deu meia volta e voltou para o sítio. Contou tudo para o David, que achou que podia ser só alguém que morava nas redondezas, mas brincou.
Vai ver, é bruxa. E riu. O Marcelo não levou aquilo na brincadeira, pois, segundo ele, não parecia apenas uma senhora excêntrica. Algo na postura daquela mulher o deixava desconfortável. Falou que pouco depois, em outra ocasião, acabou vendo a mesma figura. Estava perto de uma casa abandonada, de telhas quebradas e paredes descascadas, que pertencia a um familiar do David. Ele relatou que, pela janela, enxergou algo se mexendo rente à parede. Era a mesma silhueta de mulher, mas dessa vez com um tipo de pano mais escuro cobrindo a cabeça. Parecia um tecido grosso, quase de couro, não o comum que as senhoras do vilarejo usavam. A partir dali, ele ficou mais reservado. Continuava indo trabalhar, mas dava para notar que estava desconfortável. Quando perguntavam se ele ia voltar ao sítio, ele dizia que não estava mais afim. Falava que não era nada sério, apenas não queria ficar tão longe. Em determinado dia, comentou que era como se estivesse sendo seguido. Não podia ver com clareza, mas tinha a sensação de que aquela mulher surgiria em qualquer lugar que fosse. A tia do David não relatava nada de estranho por lá, então meu tio ficava sem saber o que dizer. Viu Marcelo cada vez mais retraído. Começou a ter dificuldade para dormir e andava com um ar de preocupação constante. Chegou a contar a uma pessoa próxima que via algo se mexer nos cantos do terreno, como uma sombra. Às vezes achava que era gado solto, mas não tinha certeza. Quando chego mais perto, não vejo nada de concreto. Só sinto que tem alguém ali. Pelo que percebi, isso o estava atormentando. Não era um pânico aberto, mas um incômodo que não o deixava tranquilo em nenhum lugar. Ele admitiu que não queria pisar mais no sítio do parente do David. Falou que quando ia até lá, sentia uma presença ruim que o acompanhava de volta. Disse que não tinha acontecido nada físico, mas aquela incerteza do que poderia encontrar o deixava sem paz. Meu tio até tentou conversar com o pai do David, que morava naquela área e nunca tinha visto nada de estranho. O homem contou que era um lugar calmo, sem relatos de coisas perturbadoras. Porém, depois de pensar um pouco, lembrou de algo que lhe ocorrera anos atrás em outra região montanhosa. Ele gostava de caçar, e numa dessas saídas, ouviu uns gritos que pareciam de um animal em agonia. Seguiu o barulho e avistou um jumento sendo arrastado por algo invisível. O animal se debatia, mas sumiu no meio do mato como se estivesse preso por uma força que não conseguia enxergar. Fiquei sem reação, congelado no lugar. Depois disso, nunca mais me arrisquei a ir tão longe. Existem coisas fora do nosso entendimento por aí. O Marcelo, ao ouvir essa história, decidiu definitivamente não voltar ao sítio. Já estava abalado por pensar que a tal mulher poderia ter relação com aquela força desconhecida. Minha tia ficou preocupada e levou o filho a uma senhora conhecida por rezar e tirar susto. Essa mulher fazia orações, passava ramo de arruda e afirmava que certas visões vinham de traumas ou sustos graves. Disse que havia casos de gente que, por mexer em casas antigas sem permissão ou por algum ferimento ao lidar com animais, acabava despertando algo que se ligava à pessoa. Ele passou por algumas sessões com ela. Parecia até mais aliviado, mas depois de uns dias voltou a ficar inquieto. Ao invés de ver aquela figura só na região do sítio, agora dizia ter visto algo perto dos canais de irrigação do nosso vilarejo. Contou que às vezes via um vulto escuro se movendo. Não era um animal, nem gente normal. Acontecia mais no fim da tarde. Falou disso para minha tia, mas ela preferiu não espalhar, com medo do que os outros pensariam. Eu, sendo criança, não entendia bem, mas percebia que algo estava errado. Via o Marcelo nervoso, sem conseguir ficar em paz. Comecei a notar que ele evitava lugares mais vazios e sempre olhava para os cantos, como se esperasse ver aquela mulher aparecer. Uma tarde ficamos só nós dois em casa. Minha tia tinha saído e demoraria a voltar. Ele estava no sofá e me chamou com uma voz estranha. Aproximei-me e ele apontou para o corredor. Pediu que eu olhasse para o quarto onde ele dormia. No começo, não entendi. O quarto estava na penumbra, mas, olhando com atenção, parecia que algo se mexia num canto perto da cama. Pensei que fosse só a minha imaginação, mas insisti em olhar e tive a impressão de ver uma silhueta. Ela se movia devagar, agachada.
Não emitia som, mas dava a sensação de que ali havia uma pessoa, ou algo parecido com pessoa. Fiquei petrificado. Quando finalmente senti as pernas, saí correndo para o quintal sem pensar. O Marcelo não veio atrás. Parecia que já estava acostumado com aquilo. Fiquei lá fora, sentado em um pedaço de tronco tremendo. Percebi que o Marcelo não estava inventando. Ele realmente via alguma coisa, e agora eu também tinha visto. Quando minha tia voltou, não quis contar na hora porque tinha medo de não acreditarem ou de me culpar por estar bisbilhotando. Só que essa história não parou por aí. Naquela noite, meu tio discutiu com o Marcelo, dizendo que era besteira encher minha cabeça com essas coisas e que eu ainda era muito novo para isso. Você precisa parar de falar essas bobagens perto do menino. O Marcelo não retrucou, ficou calado, mas eu sabia que ele não havia contado nada de propósito. Eu tinha 9 anos e simplesmente não quis dormir no meu quarto. Fui para o quarto dos meus tios, arrumei um canto no chão para deitar e passei a noite em claro. Qualquer ruído me deixava tenso e o vento batendo na estrutura de metal do telhado me fazia pular. Levei alguns dias para criar coragem de voltar a dormir no meu próprio quarto. Quando voltei, notei que o Marcelo começou a ter pesadelos constantes. Antigamente, ele dormia que nem pedra, mas agora rolava na cama, murmurava, acordava suando. Certa vez eu estava sem sono e o vi com os olhos fechados, mas inquieto. Cheguei a levantar para pegar água na cozinha e, quando voltei, vi uma pessoa sentada na beirada da cama dele. A luz fraca iluminava uma figura que não se mexia. Reconheci algo parecido com aquele tecido grosso que ele tinha descrito. Não consegui ver o rosto, só uma forma escura encurvada. Tive muito medo de chamar meu tio ou minha tia. Parecia que se eu mexesse um dedo, aquela figura se voltaria contra mim. A única coisa que fiz foi me deitar de novo e cobrir a cabeça, apertando os olhos. Não sei quanto tempo fiquei assim. Só sei que no dia seguinte acordei com o coração disparado. Meus tios já percebiam que o Marcelo andava abatido e que eu não estava bem também. Minha tia começou a conversar comigo aos poucos, tentando saber por que eu estava tão quieto. Ela não imaginava que eu já tinha visto a mesma entidade que rondava o Marcelo. Algumas noites depois me encontrou sentado na cozinha, pois eu tinha acordado assustado e não queria voltar para o quarto. Foi aí que decidiu chamar a mãe do meu pai, minha avó, que era muito religiosa. Achava que talvez rezar um rosário em casa pudesse trazer alguma paz, porque estava tudo estranho, inclusive o clima dentro da casa. Minha avó tinha vários santinhos e gostava de rezar pela casa toda. Lembro que, no dia em que ela chegou, a atmosfera parecia mais pesada que o normal, como se cada parede estivesse fechada. Eu sentia isso, mesmo sendo novo. Além de me preocupar com o Marcelo, que estava claramente perturbado, também comecei a vê-la cada vez mais. Aquela mulher passava de relance no quintal, perto de árvores ou até dentro da casa, quando estava tudo silencioso. Era como se fizesse parte das sombras, mas a cada aparição parecia mais encurvada e com mãos ainda mais finas, como se estivesse se deteriorando diante dos nossos olhos. Eu não entendia direito se aquilo era fantasma, se era uma pessoa estranha ou um pesadelo meu. Um dia cheguei da escola e a porta estava destrancada. Entrei e vi que havia alguém na sala, sentado na cadeira de balanço da minha tia. Antes de perceber quem era, tomei um susto enorme ao notar que não se tratava dela. A luz do dia iluminava um pouco, mas aquela figura continuava meio encoberta. Vi as mãos, muito finas, quase sem carne. Ela passava as pontas dos dedos ao longo dos braços da cadeira, repetindo o movimento. No mesmo instante saí correndo. Gritei e fiquei no quintal, sem conseguir dizer nada. Minha tia veio tentando me acalmar, mas eu só apontava para dentro. Quando ela entrou comigo, não havia ninguém. A cadeira estava parada. Foi nesse momento que ela entendeu que alguma coisa realmente não estava certa. No dia seguinte, minha tia trouxe velas benzidas, um recipiente com água benta e umas imagens que colocou em cada porta. Passou a borrifar água nos quartos e a rezar baixinho. Eu não entendia as palavras, mas sabia que ela estava pedindo proteção contra o que quer que estivesse ali. Ela colocou uma imagem sagrada perto do meu quarto,
acendendo uma vela à noite. De certa forma, isso me causava tanto alívio quanto aflição, porque a chama da vela criava sombras nas paredes e eu morria de medo de uma delas tomar forma novamente. Passei a acordar diversas vezes de madrugada e a primeira coisa que via era aquela imagem semi-iluminada. Sentia um arrepio, mas não podia fazer nada além de me virar para o outro lado e tentar não pensar no que estava nos rondando. Certa noite escutei um rangido como se o piso ou alguma viga estivesse se movendo. Abri os olhos e fiquei olhando para a porta sem coragem de levantar. Tive a impressão de que a imagem junto à porta parecia maior, como se a sombra dela ocupasse mais espaço na parede. Fechei os olhos e fiquei estático debaixo do cobertor, rezando mentalmente para aquilo ir embora. Quando a manhã chegou, eu estava exausto. Sabia que o Marcelo também passava por coisas parecidas, pois o via acordando de sobressalto pedindo água ou respirando ofegante. Nós não falávamos muito sobre isso, talvez por medo de dar mais força ao que acontecia. Às vezes eu tentava dizer que estava assustado, mas ele pedia: "Não pensa nisso, tenta dormir", como se ignorar fosse resolver. Só que não ajudava muito. Eu passava as noites com pesadelos, imaginando uma face apodrecida debaixo daquele pano, algo que talvez nem fosse humano. Quando acordava, não sabia se tinha sido sonho ou realidade, pois era tudo muito vívido. Algumas vezes o Marcelo me pedia para chamar minha tia, pois dizia que sentia falta de ar ou que a cabeça doía muito. Ele ficava sentado na cama, suando frio, e eu corria para o quarto dos meus tios implorando ajuda. Minha tia rezava sobre a cabeça dele, passava um pano molhado e ficava repetindo palavras baixas, como quem quer expulsar algum mal. Eu me sentava num canto e tentava não encarar a escuridão. Depois voltava para a cama, mas não conseguia dormir. Certa noite criei coragem para perguntar ao Marcelo se ele tinha visto o rosto da tal mulher. Ele me olhou como se não quisesse responder, mas no fim disse que nunca conseguia enxergar a face dela, pois sempre estava coberta ou em ângulos que impediam ver qualquer detalhe. Pensei em contar que nos meus pesadelos eu a via com o rosto completamente deteriorado, quase sem traços humanos. Mas tive medo de deixá-lo ainda mais perturbado. Fiquei calado, virei para o lado e deixei o assunto morrer. Minha tia não sabia mais o que fazer. Estava abatida, sem dormir direito, orando sozinha pelos cantos da casa. Até que decidiu chamar uma conhecida de sua sogra, uma senhora que conduzia rezas especiais quando alguém achava que existia algo pesado rondando a família. Ela dizia que não se tratava de curandeirismo ou feitiço, mas sim de devoção para expulsar energias ruins. "Não vou dar nenhuma explicação mística, só vou rezar pela proteção da casa", foi o que disse quando chegou. Não a vi fazendo nada além de orar, mas ela era confiante no que fazia. A cada noite, depois das rezas, ela pedia para mim e o Marcelo ficarmos de frente um para o outro, enquanto tocava nossas cabeças, pedindo a Deus que afastasse qualquer influência ruim. Eu sentia uma leve pressão, mas nada que doesse. Ela falava que não devíamos nomear o que nos rondava, nem tentar entender o que era, pois, segundo ela, descobrir certas coisas pode ser pior do que suportá-las até irem embora. "Não tentem descobrir, não tentem batizar, rezem e ignorem." Minha tia perguntou se podia ser algum espírito ou assombração. A senhora balançou a cabeça. "Prefiro não saber. Às vezes as pessoas mexem em casas abandonadas ou entram em lugares onde algo ficou preso ao passado. Só firmem a fé e não cedam ao medo." Disse ainda que o resultado poderia não ser imediato, mas que, com perseverança, tudo acabaria amenizando. Ela continuou vindo durante uma semana, rezando sem faltar nenhum dia. No começo, não vi mudança significativa, mas notei que a casa passou a ficar menos pesada. O Marcelo ainda estava fechado, mas não parecia tão agoniado. Eu mesmo consegui voltar a dormir sem acordar tantas vezes. Aos poucos, a sensação de sufocamento foi diminuindo. De um dia para o outro, não se resolveu tudo, mas depois de um tempo, percebi que fazia várias noites que eu não via aquela mulher. O Marcelo também não comentou mais nada sobre vultos ou presenças. Em certo momento,
Nos demos conta de que ela simplesmente não estava ali. Não houve uma despedida, uma cena final. Era como se tivesse partido sem deixar rastro. Minha tia continuou acendendo velas e colocando água benta nas portas por um bom tempo, com receio de que voltasse. Eu, ainda criança, rezava do meu jeito antes de dormir, pedindo para não ver mais nada. Inventava minhas preces quando não lembrava as oficiais, mas suplicava com toda a sinceridade para aquilo não aparecer de novo. Desde então, o Marcelo voltou a trabalhar e, embora continuasse meio calado, não demonstrava mais aquela expressão aterrorizada. Eu também voltei a ser mais tranquilo, brincando e dormindo sem medo de cada som na casa. A curiosidade, porém, nunca foi totalmente saciada. De onde veio essa mulher coberta? Alguém conhecia algo parecido? Ninguém soube responder. No sítio do David, ninguém mais falava de aparições. Parecia que tudo girava em torno do Marcelo, como se ela tivesse aparecido para ele e depois grudado na nossa família. Alguns achavam que poderia ser uma alma penada, outros falavam em bruxa, mas isso não trazia esclarecimento real. Até tentaram conversar novamente com o pai do David, que chegou a investigar mais a fundo com os vizinhos, mas não encontrou nada além de histórias vagas sobre gente que mexeu em terrenos antigos. E ninguém batia exatamente com a descrição. A verdade é que, quando algo assim se enfia no seu cotidiano, não sai tão fácil da memória. Mesmo que a gente tente esquecer, fica aquela lembrança de que existe um lado obscuro e sem explicação. Algo que pode espreitar onde menos se espera. Na época eu tive pesadelos por várias noites seguidas, mas ao menos as rezas pareciam trazer alívio. A senhora que rezava nunca garantiu que aquilo fosse desaparecer de vez. Só disse que Deus protegeria nossa casa e que devíamos confiar. Com o tempo não vimos mais aquela figura. As velas continuaram a ser acesas e as imagens religiosas ficaram de pé nos móveis, como uma barreira invisível. Ninguém ousava mudar ou tirar nada dali. É estranho pensar que algo assim que mexeu tanto com a nossa rotina tenha sumido sem nenhum aviso. Mas, olhando em retrospecto, me sinto grato por não ter sido pior. Ficamos com medo, mas não fomos atacados fisicamente. Mesmo assim, a marca ficou. Às vezes, quando sonho com aquele pano escuro e aquelas mãos finas, acordo suando, lembrando de como era assustador não saber se ela estava no canto do quarto ou se tudo não passava de uma ilusão. Acho que, se foi uma experiência real ou não, nunca saberei ao certo. Só espero que continue longe. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Meu nome é Alana, tenho 74 anos e passo meus dias numa casa onde vivi com meu marido por tanto tempo que nem sei dizer. Sempre achei que a solidão fosse algo que a gente escolhesse, mas acabei percebendo que às vezes ela cai no nosso colo sem aviso. Perdi meu único filho chamado Breno quando ele tinha 28 anos. Foi uma pancada que nunca esperei e até hoje carrego o peso disso. A nora dele, que nunca foi grossa comigo, mas também não era muito chegada, acabou ficando com tudo, até com a guarda da criança. Se mudou para longe e desde então não tive mais notícias do meu neto. Meu marido Benício faleceu poucos anos depois, aos 62, vítima de um ataque cardíaco que o pegou de surpresa na madrugada. Ele se levantou da cama, provavelmente sentindo um incômodo no peito, e foi até o banheiro. Só percebi que algo estava errado quando ouvi um barulho e corri para ver o que acontecia. Foi lá que o encontrei, já sem respirar. Depois disso, a casa mergulhou em um silêncio que me assustava. Não havia mais o som da televisão ligada à noite, nem seus passos pela cozinha, nem aquele jeito dele de rir das coisas simples. Tentei me acostumar a ficar sem tudo isso, mas a verdade é que nunca consegui de fato. Minha mãe me ensinou a fazer chales quando eu ainda era criança. Ela vendia essas peças em alguns lugares, e às vezes
Eu acompanhava para ver como as pessoas escolhiam o tecido e apreciavam os bordados. Me apaixonei por isso e quando fiquei adulta continuei costurando. Era um passatempo que me dava alegria e, de certa forma, me fazia sentir parte de algo maior. Com tantas perdas, acabei encontrando na costura um refúgio. Produzir cada chale à mão exigia paciência, o que me ajudava a manter a cabeça em ordem. De vez em quando, as pessoas pediam bordados especiais ou cores diferentes. Algumas até vinham me contar suas histórias e me encomendavam presentes para parentes queridos. Eu gostava de ouvir, porque me sentia útil e próxima das pessoas, ainda que por alguns minutos. Houve uma fase em que eu tremia tanto que não conseguia segurar a agulha. Tinha crises de pânico que me deixavam sem ar. Do nada, meu peito travava e eu precisava largar tudo para sentar e chorar. Acho que a soma de tantas tristezas desabou sobre mim. A solidão era como uma sala escura de onde eu não conseguia sair. Com o tempo aprendi uns truques para me acalmar, mas ainda passo por esses apertos de vez em quando. O problema é que a casa que antes parecia acolhedora se tornou grande demais para mim. Os outros cômodos permanecem fechados. Só entro no meu quarto, na cozinha e em um cantinho que uso para costurar. O quarto do Breno continua intocado e ainda sinto aquele cheiro familiar, mesmo sabendo que é só coisa da minha cabeça. Não tive coragem de mexer em nada lá dentro. Às vezes paro na porta e lembro dos risos dele, das conversas, até do jeito sério que ele fazia quando me pedia para não me descuidar, caso algo lhe acontecesse. E quando saio para vender os chales, as pessoas normalmente me tratam com carinho. Alguns até levam mais peças do que precisam, só para me ajudar. Algumas vezes me pagaram a mais, elogiando meu capricho. Isso sempre me deu a sensação de ainda ter algum valor. Teve uma vez que fiz 17 chales para uma festa de família e levei quase um mês para terminar tudo. Mas entreguei no prazo e fiquei orgulhosa de mim mesma. A história que vou contar começou depois que eu já estava morando só havia muitos anos. Não sei dizer exatamente o dia em que tudo teve início, mas lembro que eu me sentia mais abatida do que de costume. Talvez essa angústia tenha aberto brechas para o que viria a seguir. A primeira esquisitice ocorreu de madrugada. Acordei com um som que parecia passos bem leves no corredor. No começo achei que era coisa da minha cabeça, mas ouvi de novo. Fui checar portas e janelas, tudo trancado, ninguém à vista. Voltei para a cama tentando não pensar muito, mas não preguei o olho até amanhecer. Esses ruídos se repetiram de vez em quando, sempre tarde da noite, sempre parecendo que alguém andava de um lado para o outro. Uma vez resolvi ficar sentada na sala, esperando descobrir de onde vinha. Foi uma noite inteira de vigília e não ouvi nada. Ficou aquele silêncio desconfortável, como se a casa me espionasse. Em seguida surgiu algo que me deixou ainda mais tensa, uma risadinha abafada que vinha do quintal aos fundos. A princípio, achei que fosse alguma vizinha conversando perto do muro, mas aquilo acontecia sempre na mesma hora da noite e soava estranhamente debochado. Era suave, mas despertava uma sensação ruim, como se a pessoa estivesse se divertindo às minhas custas. Por vezes a risada durava pouco, em outras parava de repente, me deixando com o coração na boca. Um dia, cheguei em casa ao anoitecer, depois de vender algumas peças, e ouvi barulho de costura vindo lá de dentro, como se alguém estivesse pedalando na minha máquina. Pensei que fosse o vento ou algum objeto solto. Abri a porta e não vi nada anormal. A máquina estava exatamente como eu havia deixado, coberta e parada. Fiquei parada ali tentando entender o que tinha escutado. A casa estava quieta, quase como se me desafiasse a entrar. Quando acendi a luz, tudo continuou imóvel. Naquela noite perdi a fome e fui direto para o meu oratório na cozinha, onde guardo algumas imagens religiosas. Acendi umas velas, borrifei água benta nas imagens e rezei pedindo proteção, lembrando de São Miguel, São Francisco, Nossa Senhora e outros nomes que me acompanharam desde menina. Fui jogando água benta nos cantos, nas janelas, nas portas, porque estava apavorada, sem saber como me defender. A partir de então, comecei a dormir com uma vela acesa. Ainda assim, era difícil descansar.
Fechava os olhos e ficava com a impressão de ter alguém por perto. Em certos momentos, escutava até um suspiro próximo da cama, o que me deixava nervosa. Teve noite em que despertei toda suada, sem saber o que estava acontecendo. Numa dessas ocasiões, eu já estava sem dormir direito havia dias. Deixava as luzes ligadas, sentada na minha cadeira de balanço, com um xale jogado sobre as pernas e um terço na mão. A televisão estava desligada e o único barulhinho era o de uma lâmpada fraca que parecia zunir. Quando me levantei para ir ao banheiro, senti que aquela quietude me incomodava demais. Ao passar pelo corredor, vi de relance uma pessoa. Era uma mulher, de costas, com o cabelo preso num coque. Parecia estar tentando abrir a porta do quarto do Breno, mexendo na maçaneta com uma calma inquietante. Fiquei estática por uns instantes, imaginando que se tratasse de uma invasora ou alguém que tivesse conseguido pular o muro. Mas não permaneci calada. Saia daqui. Minha voz não saía tão firme, mas eu repeti. Vá embora! A mulher não deu a menor atenção. Continuou naquele esforço para abrir a porta sem se virar para mim. Meu corpo todo tremia, mas fui adiante e gritei de novo. Foi aí que ela finalmente abriu a porta e entrou no quarto. Não foi um caminhar comum, parecia que ela deslizava como se os pés mal tocassem o chão. Sumiu na escuridão do cômodo sem me olhar nem por um segundo. Cheia de medo, mas também de raiva, segui até a porta para tentar enxotar quem quer que fosse. Quando acendi a luz, não havia vestígio algum de ninguém. O quarto permanecia arrumado, com o mesmo xale que eu tinha deixado sobre a cama. A janela estava fechada, com uma grade reforçada do lado de fora que nem se mexe. Não havia como fugir por ali. Verifiquei todos os cantos. Armário, debaixo da cama, atrás das cortinas. Nada. Só um ar pesado e gelado que me causou um arrepio estranho. Eu tinha certeza de que aquilo não era uma pessoa comum. Era algo que decidiu entrar na minha casa sem ser convidado. O pior de tudo foi perceber que essa coisa entrou justamente no quarto do meu filho, como se soubesse o significado daquele lugar para mim. Algumas semanas depois, comecei a sentir que alguém me seguia na rua. Um dia precisei atravessar a cidade para entregar uns chales a uma conhecida e voltei no fim da tarde. O céu já estava escurecendo quando peguei o caminho de volta. Caminhava com a bolsa vazia no ombro e um chale ao redor do pescoço. De repente, tive a nítida sensação de outra pessoa atrás de mim, acompanhando meus passos com um leve atraso. Não tive coragem de olhar de imediato. Preferi apertar o passo e chegar logo em casa. Achei que fosse fruto do meu nervosismo, mas dias mais tarde aconteceu de novo. Dessa vez, já passava das 8 horas da noite. Segui por uma rua de paralelepípedos e aquela sensação voltou, ainda mais forte. Era como se alguém estivesse quase encostando no meu ombro. Tentei rezar mentalmente, mas o medo bateu mais forte. Quando finalmente dobrei a esquina para chegar na minha rua, algo se aproximou tanto que senti um baque no peito. Foi aí que parei, sem saber o que fazer. Virei rápido para ver se tinha alguém e por um instante achei ter vislumbrado uma figura feminina muito pálida sumindo atrás de um muro. A rua estava deserta, mas minha respiração disparou. Pouco tempo depois ocorreu algo mais assustador. Eu carregava alguns chales para entregar quando vi do outro lado da calçada uma mulher parada. Tinha um rosto quase sem feições, como se a pele não tivesse contorno de olhos ou nariz. A única coisa que dava para ver era uma boca anormalmente larga, meio aberta, mas sem som algum. Foi terrível. Quando percebi, ela já estava vindo na minha direção. Perdi o equilíbrio e caí de joelhos no chão. A sensação era de que aquele rosto sem olhos me encarava. A boca se mexia como se quisesse gritar, mas nenhum som saía. Eu tentava me levantar, mas minhas pernas pareciam travadas. O pavor tomou conta de mim. Senti como se empurrasse algo que não tinha peso nem forma. Era uma briga contra o ar, mas num surto de coragem consegui me soltar daquela paralisia e corri o mais rápido que pude, largando a bolsa e os chales. Só parei de correr quando meu peito ardia. Ao olhar para trás não vi absolutamente nada. A rua estava vazia e tudo parecia tão comum que cheguei a duvidar do que eu tinha visto. No dia seguinte,
Voltei para buscar minha bolsa já suja e molhada, mas não me importei. Eu só conseguia pensar que havia algo atrás de mim e não era deste mundo. Eu não era de me abrir com ninguém, mas havia uma senhora chamada Eulália, que morava a algumas casas da minha. Ela sempre me oferecia ajuda, trazia bolo, perguntava se eu precisava de alguma coisa. Um dia, desabei e contei tudo. Os passos, a risada, a mulher no corredor, a aparição sem rosto. Ela me ouviu com atenção, mas percebi em seu olhar uma mistura de pena e de desconfiança. Deu aquele suspiro que a gente dá quando acha que a pessoa está inventando ou exagerando por solidão. Ainda assim, foi delicada e não me criticou abertamente. Depois de ouvir meus relatos, sugeriu que a filha dela, Estela, viesse passar algumas noites comigo para ver se eu me sentia mais segura. Como eu já não aguentava o peso daquela casa vazia, acabei concordando. Estela era uma garota de 15 anos, quieta, mas muito gentil, que gostava dos meus chales e sempre me cumprimentava com educação. Ela trouxe um colchão e o colocou perto da minha cama. Contei que às vezes eu tinha problemas para dormir por conta de uns barulhos estranhos, mas pedi que ela não se assustasse e que, se acontecesse algo, apenas rezasse. Se ouvir alguma coisa estranha, tente manter a calma. Ela deu um sorriso tímido e disse que faria o possível, pois a mãe já a havia preparado para eventuais esquisitices. Não demorou muito para ela mesma perceber. Numa madrugada, me cutucou enquanto eu cochilava. Estava com os olhos arregalados, dizendo que ouvia um som de riso vindo de fora. Eu também escutei. Parecia aquela mesma risadinha debochada bem perto da janela da cozinha. Devíamos ver o que é, dona Alana. Fiz sinal para ficarmos em silêncio. Tentei tranquilizá-la, dizendo que talvez fosse alguém na rua. Por dentro, eu estava apavorada, mas não queria passar meu medo para ela. A presença da Estela acabou trazendo um certo alívio para o ambiente. A casa parecia menos sufocante com uma voz jovem por perto. Mesmo assim, durante as primeiras noites da estadia dela, acordei algumas vezes sobressaltada, ainda sentindo passos ao longe ou uma corrente de ar gelado, como se a mesma energia estivesse espreitando. Mas não demorou muito para essas manifestações perderem força. Passei a levantar de manhã sem aquela sensação de estar carregando o mundo nas costas. Continuei fazendo minhas orações antes de dormir, agora com uma fé mais firme. Às vezes Estela rezava junto, e eu sentia uma paz estranha. Era como se algo pesado estivesse indo embora, pouco a pouco, à medida que eu me permitia dividir o medo com outra pessoa. Aquela mulher que vi no corredor não deu mais as caras. O vulto sem rosto também não voltou a me atormentar. De vez em quando, vinha à memória o som daqueles passos ou a imagem daquela boca se abrindo, mas já não era uma lembrança que me tirava o chão. Com o passar dos dias, percebi que o fato de não enfrentar tudo sozinha funcionava como um escudo contra o que quer que fosse aquilo. Fiquei pensando no porquê de tudo ter acontecido. Será que foi o meu apego ao que perdi que abriu as portas para essas coisas estranhas? Passei a acreditar que quando a gente não se despede direito de quem foi embora, acaba acumulando uma energia ruim que pode atrair presenças que não deveriam estar aqui. Hoje enxergo que é preciso deixar quem já partiu encontrar o próprio caminho, assim como nós precisamos seguir o nosso. Percebi que guardar as roupas e os objetos exatamente como eram não era sinônimo de amor, e sim uma forma de aprisionar a mim mesma e talvez até eles. Libertar-se é duro, mas é a única maneira de afastar aquilo que não tem lugar no nosso mundo. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Otávio. Sempre vivi num vilarejo cercado de morros e estradas poeirentas, onde todo mundo se conhece desde cedo. Cresci ajudando meu pai na venda de farinha e na produção de cachaça caseira.
Foi ele quem me ensinou o ofício, e assim herdei um pequeno comércio que fica bem diante da pracinha principal, perto de uma igrejinha antiga com rachaduras no frontão. Não tinha do que reclamar. De manhã, eu preparava o balcão, atendia os clientes que passavam para comprar bolos e cachaça em garrafas recicladas. De tarde, descansava e às vezes bebia um gole com os conhecidos da região. Tudo parecia igual, até o dia em que reencontrei uma pessoa e minha vida saiu dos trilhos. O nome dela era Vânia. A gente se conhecia desde a adolescência. A mãe dela viera de outro povo, e havia boatos de que praticava benzimentos estranhos. Vânia sumiu do vilarejo assim que completou 20 anos, sem dizer para onde ia. Retornou depois de quase 10 anos, dirigindo um carro antigo, sozinha, com o cabelo muito maior e um jeito mais sério. Comentava que andou trabalhando com esteticistas e pessoas ligadas a terapias alternativas na cidade grande. Ninguém sabia detalhes do que ela fazia. Ela abriu um pequeno negócio ao lado de uma lojinha de artigos de costura, vendendo óleos, sabonetes artesanais e produtos naturais. Ao chegar perto, sempre dava para sentir um cheiro de arruda misturado com melado queimado. Num dia qualquer, quando foi buscar farinha na minha venda, cumprimentei e reparei que o rosto dela lembrava a garota que eu conhecera. Mas o jeito de falar parecia outro, mais reservado, como se carregasse algo que não pertencia à nossa rotina. Depois disso, comecei a observar Vânia sempre que ela aparecia. Toda manhã, eu tentava puxar assunto, oferecendo algum troco certo ou um delivery de farinha. Ela me agradecia, mas não se estendia na conversa. Até que certa vez disse: "Não estou disposta a começar nada com ninguém. Voltei só para resolver umas pendências e não quero me envolver." Eu não acreditei. Parecia mais pose de quem tem medo de se machucar do que uma recusa sincera. Senti que precisava provar que eu era diferente, que eu traria algo bom para ela. Minha rotina solitária me deixou mais vulnerável e fui me fixando na ideia de conquistá-la. Se eu não agisse, tinha certeza de que ela partiria de novo. Minha vontade não era apenas agradar, mas ser essencial para ela. Então lembrei de Dona Glória, uma senhora que morava no fim de um caminho tomado pelo mato, onde poucas casas ficavam de pé. Muita gente ali a chamava de bruxa pelas costas, mas alguns já tinham batido à porta dela em busca de rezas e simpatias. Diziam que curava doenças e realizava pedidos impossíveis. As histórias variavam. Uns falavam que ela era muito devota e que tudo não passava de crença popular. Outros garantiam que ela enterrava fotos de pessoas para atrair ou afastar amores. Eu sempre fui cético, mas a insistência na ideia de ter Vânia ao meu lado falou mais alto. Levei uma garrafa da minha cachaça, uns pães doces e uma foto que imprimi de uma rede social. Dona Glória aceitou tudo sem perguntar muito. Pôs a foto num potinho de barro com água e sussurrou umas palavras que não entendi. Depois virou para mim e disse apenas: "A alma dessa moça não se deixa prender com facilidade. Ela tem uma defesa que vem do berço. Se quiser mesmo atraí-la, vai ter que fazer algo mais poderoso." Ela propôs um ritual para fixar o interesse de Vânia em mim, mas advertiu que precisava ser por amor de verdade, ou as coisas poderiam dar errado. E eu, no impulso, garanti que meus sentimentos eram sinceros. Peguei todo o dinheiro que tinha guardado, paguei o que Dona Glória pedia. Ela disse para eu voltar 3 noites depois do pôr do sol e ficar de bico fechado sobre o que fazíamos. Segui as instruções. Quando retornei, mandou eu tirar os sapatos, defumou meu corpo com fumaça de ervas e me colocou num círculo que desenhou no chão úmido. Acendeu 3 velas roxas, pingou sangue de galinha numa cuia e me fez repetir o nome de Vânia, junto a algumas orações estranhas. No final, me deu um embrulho amarrado num tecido vermelho, dizendo que eu precisaria enterrar na área dos fundos do comércio de Vânia sem ninguém ver. Naquela mesma madrugada, cavouquei um canto atrás do depósito dela e deixei o embrulho ali. Nos dias que se seguiram, nada pareceu mudar. Vânia continuava indo à minha venda do mesmo jeito, falando pouco. Eu até notei que ela parecia um pouco mais receptiva, interessando-se pelos detalhes da moagem da farinha ou perguntando casualmente sobre o processo de embalar a cachaça. As conversas ainda eram breves,
mas havia ali uma trégua à frieza inicial. Fui aproveitando cada brecha, criando alguma aproximação sem forçar. Depois de uma semana, porém, algo diferente aconteceu. Numa manhã, ela chegou com um sorriso menos contido, elogiou meu produto, perguntou detalhes de como eu torrava a farinha e, antes de sair, pediu que eu separasse um saco extra. 2 dias depois, me convidou para entrar na loja dela. Alegou que estava muito calor e me ofereceu água de ervas. Conversamos sem pressa. No fim, ela tocou meu braço de leve e não puxou a mão. Passamos a nos ver com mais frequência. Caminhávamos nos arredores ao fim da tarde e em pouco mais de um mês já éramos companheiros de conversa diária. Em menos de 3 meses, Vânia me deu a chave de sua casa e logo eu me mudei para lá. No começo parecia um sonho. Eu me sentia importante, amado. Ela cozinhava do meu jeito, deixava eu escolher as músicas e até fazia planos de abrir comigo um bar de cachaça artesanal no mesmo terreno. Mas aos poucos percebi que Vânia ficava muito tempo calada, olhando para lugares vazios. Às vezes ela acordava no meio da noite assustada, suada, mas não explicava o motivo. Eu também comecei a ter sonhos inquietantes, como se houvesse alguém parado perto da cama, coberto por uma manta escura me olhando. Eu chegava a despertar com a garganta seca, mas achava que eram efeitos do ritual e de algumas promessas que Dona Glória comentara. Tudo tem um custo. O que realmente começou a me incomodar foi outro assunto. O irmão de Vânia, chamado Mário, passou a aparecer com frequência. Ele tinha morado fora e se achava mais experiente do que todos, sempre falando de contatos e esquemas. Ele chegava sem bater, mexia na geladeira, trazia um cachorro que latia sem parar e ainda falava de uma possível parceria comercial. Mário se gabava dizendo que arrumaria compradores para tudo que Vânia quisesse vender. Eu não confiava. Sentia que ele estava invadindo meu espaço, principalmente quando trazia caixas de produtos e entulhava o corredor da casa. A situação foi piorando quando ele deixou as tralhas por todo lado. Cheguei a comentar com Vânia que o irmão talvez devesse procurar um local para ficar. Ela respondeu, seca, não quero confusão. Ele está passando por um período difícil e como família preciso ajudá-lo. Naquele instante percebi que o relacionamento estava balançando. Senti uma pontada de medo de perder o controle. Lembrei de Dona Glória e fui até a casa dela tomado pela raiva. Contei tudo. A intromissão de Mário, a desordem. Ela escutou até o fim e depois comentou: você não quer amor agora, mas mando. Expulsar esse rapaz vai exigir outro tipo de ritual, e não é leve. Eu aceitei sem pestanejar, precisava que Mário fosse embora. Dona Glória então me explicou um passo a passo. Eu teria que buscar terra num cemitério antigo, escolher uma sepultura sem identificação, recolher um punhado bem no meio da noite sem falar nada e sem olhar para trás. Depois, levar tudo para ela completar o processo. Assim fiz. Esperei dar meia-noite, peguei uma lanterna de mão e segui rumo ao cemitério. Ouvi latidos de cachorros ao longe, o vento estava gelado e o cheiro de flores murchas era forte. Pulei um muro baixo, procurei a cova mais abandonada e cavei com as mãos até sentir a terra úmida. Enchi um saquinho de pano e voltei, olhando para a frente sem desviar o rosto. Dona Glória me aguardava com uma gamela de barro soltando uma fumaça densa. Ela misturou a terra com cinzas e um pó esquisito. Então me deu um pacote embrulhado em papel escuro, ordenando que eu o deixasse em cima do telhado do quarto onde Mário dormia. Precisava cair exatamente no centro. Esperei anoitecer, subi, me agarrei a uma viga velha e larguei o embrulho no local certo. Não dormi naquela noite. Parecia ter barulhos no telhado, como se alguém andasse lá em cima, mas podia ser o vento. No dia seguinte, Mário acordou com o olho inchado e uma tosse pesada, dizendo que sentia uma pressão no peito. O cachorro dele uivava sem parar, e um monte de formigas apareceu em uma das caixas dele, do nada. 2 dias depois, Mário juntou as coisas e partiu sem explicar nada. Soube por um vizinho que ele foi para a cidade grande, provavelmente em busca de tratamento para uma febre que não melhorava. Vânia me lançou um olhar desconfiado, mas não fez comentários.
A casa então ficou mais silenciosa. Ela retomou o hábito de acender incensos, pôr música de manhã, cuidar das plantas no quintal. Eu achei que tudo voltaria ao normal, mas não fazia ideia do que aquele ritual todo tinha desencadeado. Aliviado, comecei a pensar na ideia de montar nosso bar de cachaça. Falei com Vânia sobre usar o espaço atrás da casa, onde tinha uma casinha de alvenaria antiga. Ela disse que precisava organizar algumas coisas antes, mas que pensaria no assunto. Fiquei empolgado, até comecei a desenhar uns rascunhos de como seria o balcão. Nos primeiros dias após a partida de Mário, tudo correu bem. Porém, na semana seguinte, Vânia começou a ter insônia. Eu a via perambulando de madrugada, descalça, ajeitando velas em um cantinho da sala, perto de um altar com imagens de santos e copos d'água. Certa vez ouvi ela murmurando uma reza em um idioma que não identifiquei. Não quis interromper. Fingi que dormia. A situação ficou mais estranha quando descobri no batente da porta da cozinha uma mancha escura. Tentei limpar e até saiu, mas no dia seguinte reapareceu. Aquilo não era fuligem nem mofo. Tinha um cheiro metálico. Vânia olhou e disse que às vezes a fumaça dos incensos criava manchas, mas eu notei algo diferente naquele odor de ferro. Na mesma semana, chegaram pacotes em nome dela, ervas secas, frascos com líquidos turvos e uns pequenos objetos de madeira entalhada. Ela guardou tudo no quarto, trancada. Eu me isolei no meu espaço, tentando não me intrometer, mas fiquei inquieto. Pouco depois, meu comércio começou a esvaziar. Os vizinhos evitavam comprar comigo, diziam que sentiam algo pesado no ar. Começaram boatos de que a farinha estava estragada. Uma mulher me contou que o filho vomitou depois de comer um bolo feito com meus ingredientes. Um cliente habitual reclamou que meu produto estava amargo. Verifiquei tudo, troquei de fornecedor, limpei o moedor. Não adiantou. Um dia, Vânia confessou que estava sentindo um zumbido na cabeça e a impressão de que havia alguém observando quando ela ficava sozinha. Ela me perguntou se eu andara fazendo algo diferente, se eu tinha procurado alguém para mexer com rezas. Desviei do assunto. Falei que poderia ser estresse. Ela pareceu não acreditar muito. Nessa noite sonhei de novo com aquela figura encoberta, mas sentada num banco de madeira. Acordei moído, com dores pelo corpo. Acendi uma vela branca perto do meu espelho, lembrando dos conselhos de Dona Glória, e resolvi procurá-la de novo. Subi até a casa de Dona Glória na hora do almoço. Estava mais bagunçada, as paredes manchadas. Ela abriu a porta com a expressão cansada. Escutou meu relato sobre Mário, sobre a mancha, sobre os meus sonhos. Ficou em silêncio, me medindo com o olhar e por fim disse: "O ritual funcionou, mas você fez isso movido por raiva. Quando não há equilíbrio, tudo volta deformado. Suplico ajuda novamente." Ela explica que o problema não é só meu, mas que Vânia também tem uma força antiga na família, e meus atos mexeram com isso. Sugere uma limpeza na casa, mas enfatiza que se Vânia estiver fazendo algo por conta própria, não adiantaria muito. Ela me entrega um pacote de sal grosso, pó de uma pedra escura e uma estatueta de barro. Manda eu colocá-los nos 4 cantos do terreno, uma por noite, sem falar com ninguém. Se perguntarem, eu deveria negar. Também avisa para eu parar com planos ambiciosos, pois o desejo de poder, em meio a um lugar contaminado, só atrai mais problemas. Naquela noite enterrei o primeiro item debaixo de um vaso de planta murcho, no fundo do quintal. No dia seguinte, Vânia não saiu do quarto, reclamou de dor de cabeça e pediu para ficar sozinha. Deixei comida na porta, ela não tocou em nada. Na segunda noite, enterrei o segundo objeto perto de um pé de acerola. Tive a sensação de que alguém me vigiava da janela, mas não vi ninguém de fato. Escutei um ruído que poderia ser o vento, mas parecia um suspiro. Fui dormir sem dizer nada. Na terceira noite foi mais complicado. Quando estava pronto para sair, a luz da casa piscou e logo depois acabou por uns minutos. Quando voltou, a televisão do quarto dela ligou sozinha em um canal sem sinal. Não quis ver o que era. Corri para colocar o terceiro objeto perto do botijão de gás e voltei.
Na quarta noite tentei novamente. Quando estava saindo, Vânia surgiu atrás de mim e perguntou: "O que você está fazendo aí fora?" Respondi com a primeira desculpa que veio. Achei que tinha cheiro de gás vazando. Fui conferir. Ela me olhou sem dizer nada e voltou para dentro. Esperei um tempo e só então enterrei o último item perto do tanque de lavar roupas. Dali em diante, ela passou a me evitar. Mal me dirigia a palavra e à noite ficava na sala ou atrás do balcão, sempre com as luzes apagadas. As pessoas do vilarejo começaram a cochichar. Comentavam que de madrugada se ouviam gemidos vindos da nossa casa. Cães latiam sem parar nos arredores. E alguns diziam até que sentiam um gelo repentino ao passar pela calçada. Um dia percebi que o altar familiar na sala estava todo desarrumado. Velas derretidas, água turva e uma toalhinha queimada numa das pontas. Ninguém tocou ali, nem eu nem Vânia. Fui limpar, mas ao encostar no copo d'água, senti um ardor na palma, como se fosse brasa. Passei babosa, deixei quieto. Naquela tarde, Vânia fez as malas e foi embora sem se despedir, levando apenas algumas roupas. Deixou um bilhete na mesa dizendo que iria para a casa de uma tia distante, porque sentia que havia algo a puxando para um lugar ruim e não queria afundar de vez. Deixou as chaves do comércio e foi. Fiquei sozinho. A casa parecia mais vazia do que nunca, cada canto parecia ecoar. Depois da partida dela, as plantas no quintal secaram do nada, as lâmpadas piscaram até queimar e as paredes ficaram úmidas com mofo. Minhas roupas penduradas no varal começaram a ter cheiro de bolor, mesmo no sol. Tudo era pesado, silencioso, sufocante. Tentei buscar Dona Glória novamente, mas achei a porta fechada com correntes. Havia um bilhete avisando que ela tinha ido embora para um lugar mais isolado. Perguntei a alguns conhecidos, mas ninguém sabia nada. Comecei a dormir com a luz acesa. De madrugada ouvi barulhos parecendo garras arranhando o telhado. Achei que fosse um gato, mas ao espiar pela fresta, vi algo parado lá em cima, de costas, sem se mexer. Não tive coragem de conferir de perto, me escondi até amanhecer. No dia seguinte fui a um povoado vizinho. Disseram que havia uma rezadeira chamada Dona Flora, que morava numa casa cor-de-rosa. Ela me atendeu sem questionar, segurou minhas mãos e disse que eu carregava um fardo, como se tivesse aberto uma porta e não a fechasse. Me fez tomar um banho de ervas, rezou e recomendou que eu queimasse tudo de estranho que existisse em casa. Voltei e fiz uma limpa. Joguei fora os frascos e objetos que Vânia deixara. Queimei papéis com marcas e símbolos. Aquela noite dormi quase bem, mas os pesadelos voltaram logo depois. Vi uma figura sentada na beirada da minha cama como se tivesse peso e respiração. Acordei assustado. A vela que deixei acesa no criado mudo estava apagada. Sem qualquer corrente de ar para explicar, percebi que aquilo não sumiria tão fácil. Joguei mais coisas fora, descartei o altar velho. Passei sal grosso nas janelas, dormi com uma tesoura debaixo do travesseiro, mas nada resolvia. A sensação de desordem só crescia. Voltei até Dona Flora. Ela, mais séria do que antes, afirmou que eu não lidava com um espírito normal, mas uma espécie de rastro vivo que se alimentava das minhas escolhas erradas. Perguntou se eu havia enterrado algo. Confessei que sim. Ela quis saber se usei terra de cemitério. Respondi que sim novamente. Essa energia não se resolve com banho ou oração. Você precisa devolver o que pegou sozinho, ela disse. Ela me explicou que eu devia ir até o mesmo lugar do cemitério, levar algo que simbolizasse o que eu havia prejudicado. Flores para o sentimento, pão para a partilha, um pouco da minha cachaça caseira para representar meu trabalho. Precisaria rezar baixinho de costas, sem olhar ou reagir a qualquer ruído. Então, deixar a oferenda e ir embora. Naquela noite, separei uma garrafa da minha cachaça mais recente, umas flores murchas e pão que eu mesmo assei. Saí antes da meia-noite. O cemitério continuava escuro. Entrei pelo mesmo lugar de antes. Estava ainda mais frio e deserto. Achei uma sepultura sem nome, coberta de folhas. Me ajoelhei, botei a oferenda. Recitei a oração que Dona Flora ensinou. Em dado momento, ouvi um zumbido por trás, mas fiquei parado, olhos fechados. Ouvi passos no cascalho.
senti meu coração disparar. Quando o barulho diminuiu, me ergui e saí sem virar o rosto. Voltei para casa achando que sentiria alguma diferença imediata. Encontrei a vela branca que eu costumava deixar na porta totalmente derretida, formando um desenho estranho, quase uma espiral. Senti um arrepio, mas evitei mexer. Fui deitar de roupa mesmo. Não sonhei naquela noite, mas acordei sobressaltado por volta de 3 da manhã, com um cheiro forte, algo como enxofre. Andei pelos cômodos, tudo estava igual, mas o odor ficava mais nítido perto do meu quartinho de costura. Ao abrir a porta, encontrei a estatueta que Dona Glória me dera, quebrada em 4 pedaços, dispostos em forma de cruz. Era impossível alguém ter entrado ali. Comecei a perceber que não era só a casa. Eu me sentia mais pesado, lento, como se andasse contra a corrente. Às vezes, tinha a nítida impressão de ouvir meu nome sendo chamado. Parei de abrir o comércio e os poucos vizinhos que apareciam sumiram de vez. Um dia tentei levar milho ao moinho comunitário. O rapaz me mandou ficar longe. Disse que a esposa dele teve um pesadelo comigo, onde eu surgia com os olhos inteiramente brancos. Ele ficou assustado. Voltei para casa em silêncio. Um parente distante veio ver como eu estava, mas comentou que a mãe dele sonhou comigo debaixo da terra, cheio de vermes na boca. Ele disse para eu procurar uma benzedeira em outro povo, uma mulher experiente com essas coisas de energia pesada. No começo, recusei, mas na mesma noite, aquele vulto voltou a aparecer no meu sonho. Agora com braços compridos que me tocavam os pés sem falar, mas transmitindo uma sensação de que sugava o meu ar. Na manhã seguinte, peguei um ônibus para esse lugar desconhecido, com a esperança de encontrar alguém que pudesse me ajudar. Andei por ruas estreitas até chegar numa casa simples com uma fachada azul encardida. Quem atendeu foi uma senhora magra de olhar profundo. Ela me mediu dos pés à cabeça e disse que eu trazia um erro que não era mais só meu. Deixou eu entrar sem formalidades. Chamava-se Mabel. Conduziu-me a um cômodo escuro, onde havia uma cruz feita de madeira rústica. Pediu que eu sentasse, soprou um aroma forte de ervas e perguntou se eu queria proteção ou libertação. Respondi que só queria encerrar aquele sofrimento. Ela disse que para isso eu teria que encarar minhas próprias falhas. Acendeu 3 velas pretas e colocou um punhado de sal grosso na minha mão, me pedindo que contasse tudo. Falei sobre minha ex, sobre Vânia, sobre o ritual de Dona Glória, o irmão Mário, os problemas com a casa, os sonhos. Ela ouviu calada. No fim, comentou: essa imagem que te assombra não é apenas uma ilusão, mas algo que ganhou força conforme você insistia em moldar a realidade ao seu gosto. Tornou-se parte de você. Disse que eu precisaria fazer um sacrifício final, algo que doesse, para quebrar meu vínculo com essa energia. Perguntou se eu tinha algum objeto que simbolizasse minha ambição. Lembrei de um velho caderno, onde anotei os planos do bar de cachaça que eu carregava como um amuleto. Entreguei o caderno para ela. Ela pediu que eu o queimasse ali numa pequena fornalha. Enquanto as páginas pegavam fogo, senti uma pontada no peito, como se estivesse rasgando por dentro. Mabel pediu silêncio. Colocou uma pedra preta nas minhas mãos e recomendou que eu não falasse nada no caminho de volta. Nenhuma palavra. Voltei ainda naquele mesmo dia. Entrei em casa e notei que o ar estava mais fresco. Não havia aquele odor estranho, nem barulhos incômodos. Por cerca de uma semana, consegui dormir sem sobressaltos e a opressão quase desapareceu. Foi nesse intervalo que comecei a acreditar que a tormenta tinha acabado de vez. Na semana seguinte, porém, acordei certa noite e tive a impressão de ver algo passar no corredor, mas não tinha forma definida. Voltei à região urbana ainda meio inquieto. Arrumei um trabalho simples num quiosque de salgados. Tive alguma esperança. Comprei roupas novas, joguei minha mochila velha no lixo. Num dia de entrega de encomendas, avistei Vânia ao longe, andando numa rua movimentada. Estava mais magra, com o cabelo preso. Não me viu, e eu preferi atravessar a rua para evitar contato. Aquela noite, sonhei com ela. No sonho, Vânia estava na nossa antiga casa, sentada no piso, chorando. Quando eu a tocava,
ela se transformava na figura encapuzada. Acordei assustado. De manhã, o dono do quiosque subiu para falar comigo e pediu que eu me retirasse do quarto improvisado. Desculpa, mas tem gente reclamando de ruídos, luzes que piscam, um cheiro estranho. Não dá para continuar. Saí sem brigar. Sabia que não era invenção. Consegui me abrigar num cômodo pequeno nos fundos do quiosque, entre caixas de farinha. Ainda assim, a inquietação continuava. À noite, eu tinha a impressão de que algo se movimentava ao meu redor. Certa vez um cliente olhou direto nos meus olhos, largou o salgado no chão e disse: "Parece que você não tem expressão nenhuma." Tentei contatar Mabel de novo, mas descobri que ela também tinha viajado para longe, sem previsão de retorno. Uma vizinha mencionou que ela se ausentaria por tempo indeterminado, por conta de forças maiores que não queria enfrentar. Fiquei sem alternativa. Passei a pensar que eu era irremediavelmente marcado. Sentei-me num descampado vendo o céu. Tive a sensação de que tudo silenciava, como se o mundo respirasse em suspenso. Ouvi meu nome vindo do solo, mas pode ter sido minha imaginação. Mesmo assim, entendi que ainda tinha um laço com aquele velho vilarejo e a casa onde tudo começou. Achei que precisava encerrar aquilo de uma vez. Já não dormia. O trabalho no quiosque se tornou penoso e o tempo passava arrastado. Tudo me parecia enevoado. A comida não tinha mais gosto. As vozes das pessoas soavam distorcidas. Passei a ter pesadelos com uma casa enterrada, portas abrindo sozinhas, paredes úmidas. Em todos os sonhos eu via uma vela apagada quando tentava acendê-la. Num fim de tarde, peguei um ônibus de volta ao meu vilarejo. Levei só algumas roupas, uma vela branca, uma pequena cruz de madeira e uma garrafinha da minha cachaça. Cheguei quando estava escurecendo. A rua onde ficava a casa estava deserta, a atmosfera estranha. O portão estava enferrujado, o quintal cheio de mato seco e a porta frontal tinha um aviso rabiscado: "Não entre." Empurrei assim mesmo. O ranger lembrava ossos estalando. Lá dentro, o cheiro de fechado me embrulhou o estômago. Ficou tudo tão calado que até meus passos soavam altos. Acendi a vela e coloquei no meio da sala. Sentei diante dela, respirando devagar. Por alguns instantes, nada. Então percebi a chama tremendo. Ela se dividiu em duas. Uma se apagou, a outra inclinou para baixo. Levantei e resolvi andar pelos cômodos. Cada espaço parecia ter um clima próprio. O banheiro tinha um frio úmido. O quarto que eu dividia com Vânia estava com a cama arrumada, mas parecia ninguém ter dormido ali havia tempos. Meu cantinho de costura estava bagunçado com pedaços de tecido, cadernos velhos e ferramentas enferrujadas. Era como se alguém tivesse revirado tudo após minha saída. Ao passar por um espelho no corredor, notei meu reflexo olhando de volta com atraso. Parei. Levantei a mão, mas a imagem não me seguiu. De repente, vi meu reflexo abrir um sorriso que eu não fazia. Segui em frente sem olhar de novo, indo até o quintal. A goiabeira, antes cheia de folhas, estava seca e partida ao meio. Onde eu enterrara os objetos para proteger a casa, havia um buraco escancarado, a terra revirada, quase negra. Joguei sal ali e deixei a cruz e a cachaça abertas. Fiquei calado por vários minutos. Subitamente senti um golpe por dentro, como um soco no estômago. Caí de joelhos e vomitei uma gosma esbranquiçada. Me arrastei de volta para a sala. A vela continuava acesa, mas tinha uma tonalidade avermelhada. Assim que me aproximei, apagou sozinha. Permaneci ali mesmo, deitado no chão. Não quis fugir. Fechei os olhos e senti como se algo se sentasse no meu peito. Não lutei, deixei acontecer. Durou uns bons instantes. Depois, sumiu. Quando amanheceu, acordei sozinho. A casa silenciosa. Levantei cambaleando, fui até a cozinha, acendi o fogão e fiz um café ralo. Tinha um gosto terroso, mas engoli. Abri a porta dos fundos, deixei o ar entrar. Parecia um pouco mais claro lá fora. Fui até um senhor que vendia lenha num canto da estrada, o seu Rubens. Ele me reconheceu. Disse que pensava que eu estivesse morto.
Perguntei se ele sabia algo sobre a minha casa nesses tempos. Ele contou que desde que parti ninguém se aproximava, pois diziam ouvir lamentos, que a terra ali não dava sombra e até um poço secou sozinho. Contei uma parte da história. Seu Rubens ouviu e no fim me ofereceu uma pequena escultura de barro em forma de onça que a esposa dele fazia. Disse que era para proteção e não cobraria nada, mas recomendou que eu não ficasse mais ali. Voltei, juntei os restos das velas, do sal, da cruz queimada, botei tudo num saco e deixei a porta aberta, como se me despedisse da casa. Caminhei até o ponto e peguei um ônibus. Ninguém quis sentar perto de mim. Eu segurava a pequena onça de barro com força. Chegando à região onde estava trabalhando, arrumei um quarto simples. Passei a vender alguns bolos e farinha na calçada, sem propaganda. Eu falava pouco, atendia quem quisesse comprar. Dormia num colchonete mantendo espelhos cobertos. Certa tarde, uma cliente perguntou se eu não era o rapaz que morou naquele vilarejo. Neguei. Ela me olhou desconfiada e foi embora. Naquela noite sonhei com a goiabeira seca, mas agora ela estava cheia de folhas verdes. De manhã, vi que a onça de barro tinha uma rachadura nova no lombo. Nunca mais tive notícias claras de Vânia. Uns disseram que ela seguiu para bem longe. Outros que se internou para tratar a saúde mental. Não sei o que houve de verdade. Às vezes imagino que aquele vulto continua por aí, entrando em lugares ou rondando as pessoas que mexeram com coisas que não deviam, mas já não me chama, nem aparece com tanta clareza. No fundo, escrevo isto como um lembrete. Certas portas não devem ser abertas à toa, e quando se abrem, não adianta querer fechar sem encarar o preço. Hoje vivo só, sem comércio fixo, sem documentos em banco, sem nome em lugar nenhum. Em alguns dias vendo bastante. Noutros passo aperto, mas pelo menos consigo dormir, o que antes parecia impossível. Se aprendi algo, é que a gente não manda nos outros pela força de rituais, sem destruir nossa própria paz. As escolhas nos perseguem, mesmo que tentemos fugir. Meu único consolo é a ideia de que, enfim, encontrei algum sossego na calmaria das madrugadas. Não tenho planos de voltar ao vilarejo. Sigo respirando, para mim isso já está de bom tamanho. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.